Deus deu uma sabedoria muito grande para Salomão. E Deus quer dar essa sabedoria para você também, para nós, para todos nós. Mas ele falou, basta pedir. Né? O segredo está no pedir. E tudo que nós pedirmos ao Pai em nome do Filho, ele fará, para que o Pai seja glorificado. Vamos pedir a direção de Deus e dirigir-nos aqui nesse estudo. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco e que através desse estudo a tua voz seja ouvida por nós. Meu Deus, abre o nosso entendimento e desperta a nossa fé. E se há alguma necessidade que essa pessoa tem, ela seja atendida ao longo dessa meditação de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, Provérbios 11, no versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O comentário diz, balança enganosa. A honestidade faz parte do caráter do justo. Assim como o Altíssimo é perfeito e reto, aqueles que lhe pertencem também são. Por isso, o Senhor tem prazer neles. Diante disso, em vez de tentar lesar alguém para obter lucros, a pessoa honesta consulta a consciência e é justa com o seu próximo. Deus não engana ninguém e não tolera condutas enganosas. Ao contrário, ele odeia a fraude e qualquer tipo de trapaça. A prova disso é que se mostrou atento à defraudação no peso praticado pelos comerciantes da época. Quem usurpa o direito do outro faz o que é abominável aos olhos do Senhor. Por isso que nós afirmamos que se uma pessoa ela é fiel a Deus, ela vai ser fiel nos seus negócios. Mas uma pessoa que não consegue ser fiel a Deus, não consegue também ser fiel ao seu próximo. E vice-versa, né? O 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O comentário diz assim, andar com soberba é como caminhar de mãos dadas com a própria ruína. O arrogante projeta em si uma imagem ilusória que somente ele vê. Por isso seus excessos de autoconfiança o desonra. Já o humilde foge do centro das atenções porque não necessita provar sua capacidade ou mostrar o que possui. Com ele está a sabedoria, pois, por ser dependente de Deus, entende que tudo o que possui, inclusive suas habilidades, vem dele. No 3. A sinceridade dos íntegros o guiará, mas a perversidade dos transgressores o destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os ímpios. Morrendo o homem perverso, perece sua esperança e acaba-se a expectação de riquezas. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. O comentário aqui diz assim, o justo é libertado da angústia. Muitas vezes, o justo passa por situações constrangedoras causadas por aqueles que desejam destruí-lo. No entanto, sua confiança em Deus o livra de todas as suas aflições. Já aqueles que perseguem o justo absorverão a angústia que era dele, isto é, colherão em sua vida a injustiça que semearam contra ele. E de fato, né, a pessoa que comete a injustiça contra um justo, né, por mais que seja até permitido pelo próprio Deus, né, Deus permitiu que aquilo acontecesse para ensinar alguma coisa para aquela pessoa, mas ai daqueles que cometeram isso. Seguindo para o 9. A hipocrisia com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto.
O comentário do 13, fofocas. O mexeriqueiro é aquele que divulga não apenas segredos, mas também mal entendidos que acabam gerando contendas. Muitas vezes ele conta a uma pessoa algo que ouviu e não percebe que pode criar um terrível desentendimento. Com isso, perde facilmente a credibilidade, mas aquele que preserva consigo o que ouve se mostra fiel e por isso se torna digno de confiança. A pior coisa que tem é a quebra da confiança, né? A pessoa confiava naquela pessoa e aquela confiança foi quebrada por causa de uma fofoca. Então, o cuidado que nós temos que ter também com a língua, né? No 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Eu vejo nesse versículo a necessidade de nós estarmos na igreja. Quando nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus são conselhos. Então, você está se prevenindo para não cair naquela armadilha e se manter firme até o fim. No 15, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. O comentário diz, guardar a honra. A mulher se torna graciosa pelas virtudes espirituais que possui. Sua conduta entre todos é mansa, bondosa e discreta. Ela jamais age de forma agressiva, dissimulada, interesseira ou egoísta. Ao contrário, seu alto valor é estimulado por aqueles que convivem de perto com ela. Além disso, por serem beneficiados pelas suas ações, eles a louvam. Assim como o homem empenha todas as forças para preservar sua riqueza, a mulher graciosa empenha-se para preservar a sua honra. Ela estabelece como prioridade o seu comportamento ilibado, pois com suas atitudes ela exalta o Senhor. As mulheres que desejam ser graciosas devem buscar a direção na palavra de Deus, que é a fonte das mais valiosas virtudes. O 17, o homem misericordioso faz o bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. O comentário diz, misericordioso e o cruel. Quem é compreensivo, afetuoso e tolerante, age com misericórdia e exercita o perdão. Além disso, não espezinha aquele que errou, mas oferece a ele novas oportunidades. Ao agir assim, a pessoa compassiva beneficia a si mesma, pois receberá os frutos do que plantou. Isso significa que ela será tratada da mesma forma como tratou seu semelhante. De modo contrário, o homem cruel é hostil, inflexível e grosseiro. Ademais, alimenta rancores e desejo de vingança em seu íntimo. Isso fará colher o mal e ainda trará agonia à sua alma e dores ao seu corpo. Então, duas qualidades, né? A mulher graciosa, que guarda a honra, e o homem misericordioso. Se ambos se juntam, tendo essas qualidades, vão ser felizes. Mas se há uma diferença, né? Uma disparidade entre as qualidades, vai haver problemas. Por isso que a orientação que nós damos aos casais ou aqueles solteiros que querem se casar, é eles encontrarem pessoas que estão na mesma fé, têm o mesmo pensamento, têm os mesmos ideais, porque vai se casar com uma pessoa que não tem esse mesmo pensamento, o problema é certo. 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Com a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente do justo será liberada. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que não tem descrição. O comentário diz, joia de ouro no focinho de uma porca. É impossível apreciar a beleza e o valor de uma joia se ela estiver presa ao focinho de um porco. Afinal, esse animal é definido
como uma espécie que possui costumes grosseiros, dada à sujeira e ao mau cheiro. Essa comparação nos faz entender que a mulher pode possuir rara beleza, mas se for indiscreta, perde o seu valor. Porém, aquela que busca agradar a Deus anda na contramão deste mundo e não procura chamar atenção para si, principalmente no que se refere às suas vestes ou ao seu comportamento. Ela preza pela decência e pela prudência, por isso é honrada pelo Senhor e por todos aqueles que a conhecem. Então, o porco também ele é um animal amaldiçoado para o judeu. Então, os judeus eles não comem carne de porco e não cultivam. Então, olha bem a comparação que Salomão faz com a mulher que não tem discrição, né? Ele primeiro comparou ela a uma porca. E depois a gente vem ao que o bispo detalhou, né? Os problemas que o porco tem, da sujeira, né? Então tem uma joia naquele porco, mas a joia perde o seu valor por estar vestida, por estar sendo usada por uma porca, né? Assim, a falta da descrição, né? A mulher que não ela não tem essa característica, né? A descrição é uma mulher que por vezes, vou usar esse termo, ela passa desapercebida aos olhos de todos, porque ela é discreta, né? Ela não precisa ser percebida, mas há pessoas que elas querem chamar atenção. E normalmente, como uma mulher chama hoje atenção? Não é sendo só barulhenta, não, mas é com as vestes, né? Às vezes a mulher, ela quer chamar tanta atenção, ou do homem, ou das outras mulheres, para mostrar que ela é mais bonita e tudo, então ela usa vestes indecentes. Então, essa é a natureza da mulher que não é discreta. 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. O comentário diz: a lógica divina é totalmente contrária à do mundo. Pela matemática terrena, quando uma pessoa reparte o que possui com outra, diminui seus bens. Mas pela divina, quando nos despojamos do que temos para acudir o necessitado, Deus acrescenta mais e mais em nossas vidas. A pessoa generosa recebe muito mais do que dá, por isso sempre tem suas necessidades atendidas. E sabe, isso é o cumprimento de uma das palavras que o Senhor Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. A oferta, ela é santa, mas o mal, ele tenta impedir a pessoa de compreender a santidade e o poder que existe na oferta, né? No 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênçãos haverá sobre a cabeça do que vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. E aí ele diz assim: ganhar almas, o justo é como uma árvore frutífera, que tem seus galhos carregados de frutos. Esses frutos, como amor, benignidade, mansidão, são capazes de proporcionar esperança e força àqueles que se aproximam dele. O maior objetivo do justo é ajudar outras pessoas a encontrarem a paz e a salvação. Por isso, ele é sábio aos olhos do Todo-Poderoso. O justo nunca desperdiça o seu tempo. Está sempre procurando meios para acrescentar no reino de Deus. Ele usa a sua influência e o próprio testemunho para que todos ao seu redor tenham a oportunidade de serem salvos. Enquanto ganhar almas é uma prioridade para o sábio, para o insensato, investir seu tempo no próximo é uma tolice. Então, uma característica muito marcante de quem tem o Espírito Santo é o desejo que ela tem de salvar o seu próximo. Da mesma forma como ela encontrou a graça, né, a salvação em Jesus Cristo, ela também quer falar para o seu próximo.
Normalmente, a pessoa que não está salva, ela não se importa com ninguém, porque o mundo dela gira em torno das suas necessidades e da sua vontade. No 31, eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. O comentário final diz: todo ato gera consequências. Viver na injustiça produz frutos bons e justos, mas viver no pecado gera amarga retribuição. A pessoa reta recebe o cuidado pessoal de Deus, porém, se necessário for, também recebe a devida correção para o seu próprio bem. Veja que se a justiça divina não poupa os justos quando erram, poupará aqueles que voluntariamente escolhem viver na prática do pecado? Paulo fala que se não houvesse a lei, não haveria o pecado. De fato, quando você deixa de ser um ignorante, porque você está lendo a palavra de Deus, você sabe que está certo, que está errado. Então, por que continuar vivendo no erro? É uma escolha. Uma vez que eu faço as coisas na ignorância, por não saber, né? Então, há uma tolerância para isso. Mas uma vez que me é dito que é certo, que é errado, e eu continuo fazendo o errado, então é porque eu quis fazer o que era errado. Eu quis continuar no erro. Então, aí é complicado. Mas a misericórdia de Deus dura para sempre, né? Para sempre, mas na vida daquela pessoa tem prazo de validade. Porque enquanto estamos vivos, há chance, mas quando morremos, acabou a chance. Lembra de Lázaro e o rico? O rico nunca se importou com Deus, mas quando ele estava no inferno, ele lembrou de Lázaro, porque ele viu Lázaro, no seio de Abraão, nos céus, enquanto ele estava em tormentos. Então, acredito que ali, naquele momento, ele se arrependeu dos seus pecados. Mas é tarde demais, porque no inferno já não há mais misericórdia, acabou. Já não há mais Jesus para salvar. Então, ali em tormentos ele estava, pedindo para que Abraão autorizasse Lázaro molhar a ponta do seu dedo para refrescar sua língua lá no inferno. Quer dizer, eu tô pensando aqui, se calhar ele nem estava contente de ver Lázaro lá no paraíso, né? Ele queria que Lázaro fosse para o inferno refrescar a língua dele. Que situação, né? Eu é que não ia. Lutei em vida, né? Sofri em vida para ir para os céus e agora tem que ir para o inferno para ajudar os outros, que não aceitaram, que rejeitaram. Então é injusto. Por isso que às vezes há muita gente que fala assim: Deus vai salvar todo mundo, Deus é muito bom, no final das contas todo mundo vai ser salvo. Olha o engano, né? Porque seria uma injustiça da parte de Deus. Aquele que perseverou, aquele que lutou, aquele que se esforçou, aquele que se entregou, que renunciou e que foi salvo. Agora aquele que não fez nada disso, mas porque Deus é bom, salvou ele, qual a justiça nisso, né? Então, você precisa fazer as suas escolhas. Felizmente, o ser humano gosta muito de viver no pecado, né? Na rebeldia, na rebelião, né? Virando as costas para Deus. Mas a conta uma hora vai chegar. Por isso que a gente tem que andar com Deus. Vale a pena. Todo sacrifício, toda renúncia para poder servir e honrar o nosso Senhor Jesus, tá bom? Manda esse vídeo para alguém, para que essa pessoa possa ler a palavra de Deus junto conosco. Põe nos comentários alguma coisa que Deus tem falado com você. Gostou do conteúdo? Dá o seu gosto, tá bom? Deus abençoe.